Olá, gente! Vamos para mais um conjunto de duas aulas, onde a aula 1 traz os conceitos sobre a resistência de isolamento em uma instalação elétrica, conforme estabelece a NBR 5410. E na aula 2, que é uma sequência dessa aula, eu trago para vocês como é feita a medição da resistência de isolamento e trago 3 práticas mostrando como se efetua a medição da resistência de isolamento em uma instalação elétrica. Olá, pessoal! Continuando a nossa aula de resistência de isolamento, vamos para a nossa aula 2, que é a medição da resistência de isolamento em uma instalação elétrica. Nós vimos que as instalações elétricas, é muito importante você avaliar a resistência de isolamento. Então, a gente elaborou uma aula para vocês de instalações elétricas e a importância da medição da resistência de isolamento. Essa aula que nós vamos ver agora, a aula 2, é uma aula onde vocês vão ver na prática como é feita a medição da resistência de isolamento. Bom, a resistência de isolamento, como que a gente mede a resistência de isolamento? Na figura que eu estou passando o mouse, eu tenho um quadro elétrico numa residência, que é o quadro elétrico de entrada. Esse quadro elétrico de entrada tem os barramentos das fases. Para exemplificar aqui para vocês, um exemplo mais simples, eu tenho o barramento aqui em verde, o barramento de terra, em azul, o barramento de neutro, e aqui, na cor cinza aqui, o barramento de fase. Como é que a gente faz a medição da resistência de isolamento? Segundo a NBR 5410, a medição da resistência de isolamento deve ser feita entre os condutores vivos, ou seja, entre fases e entre fase e neutro. Nesse exemplo de medição, nós estamos efetuando a medição da resistência de isolamento utilizando um instrumento chamado megômetro digital, que está aqui em amarelo. E nós estamos medindo com esse megômetro digital através da introdução de uma tensão de 500 volts entre neutro e fase. Esse circuito aqui especificamente que atende a esse neutro e a essa fase é um circuito de tomada que eu exemplifiquei. Então, como que a gente vai fazer? E o que nós vamos fazer? Pela figura, podemos observar que nós estamos medindo a resistência de isolamento entre o condutor de neutro e o condutor de fase. De qual circuito? Do circuito de tomadas. Os equipamentos devem estar todos desconectados, ok? E a alimentação geral, nesse quadro de entrada, o disjuntor do quadro de entrada geral, ele deve estar desligado. Aí, dessa forma, o megômetro vai injetar uma tensão de 500 volts, uma tensão contínua aí de 500 volts, uma corrente em torno de 1 mA. Eu vou mostrar a especificação do nosso instrumento e eu vou estar registrando aqui a resistência de isolamento. Bom, a medição da resistência de isolamento, ela deve ser efetuada para uma instalação elétrica monofásica, que é esse exemplo que eu estou dando para vocês, entre fase e neutro. Para uma instalação elétrica trifásica, por exemplo, eu devo fazer esse mesmo procedimento de teste entre as fases e neutro. Então, eu vou pegar lá fase A e fase B, medir a resistência de isolamento. Entre fase C e B, medir a resistência de isolamento. Depois, entre cada uma das fases e o neutro, medir essa resistência de isolamento. Bom, através do aparelho que vai efetuar a medição de teste de resistência de isolamento, ele deve ser ajustado para uma tensão de ensaio em uma corrente contínua, uma corrente contínua de 1 mA em torno e 500 volts de tensão nominal. Isso se o circuito tiver tensão menor ou igual a 500 volts, que é no caso de uma instalação elétrica residencial. Se for trifásica, 380, que é menor do que 500. E
é estipulado aqui pela norma qual é o valor da resistência de aterramento. Para a aplicação de uma tensão de 500 volts, a resistência de isolamento, então veja bem, para uma tensão de 220 volts, por exemplo, a resistência de isolamento, ela deve ser maior ou igual a 0,5 mega-ohms. Então, como que eu faço a medida? Eu desligo a alimentação geral do quadro de entrada, deixo os disjuntores ligados, por exemplo, vou deixar o disjuntor ligado do circuito que atende a tomada de TUG, vou lá, coloco a ponta de prova na fase e a outra ponta de prova coloco no neutro e o meu instrumento vai medir a resistência de isolamento. Essa resistência deve ser maior ou igual a 0,5 mega-ohms. Isso é muito importante, conforme estabelece a NBR 5410. Bom, outro exemplo que eu trago para vocês, que exemplo é esse? É um exemplo para a medição da resistência de isolamento em um circuito de iluminação. Então, vocês podem observar aqui tem um interruptor. O interruptor tem que estar ligado. Está aqui o interruptor ligado. E a lâmpada removida. Então, eu tenho o circuito de iluminação. Eu quero determinar a resistência de isolamento dos circuitos de iluminação. Então, desliga todas as lâmpadas, remove as lâmpadas do bocal, liga o disjuntor, desliga o disjuntor geral e deixa o disjuntor que atende o circuito de iluminação ligado. Aí, dessa forma, pode ser procedida a medição aplicando uma tensão contínua de 500 volts. E o meu megômetro digital estará efetuando a medição. Então, vamos medir entre os condutores de fase e neutro, né? Aplicando a tensão contínua de 500 volts. A resistência de isolamento entre fase e neutro do condutor do circuito de iluminação deve ser maior ou igual a 0,5 ohms. Então, pessoal, efetuando o procedimento corretamente, se é um circuito de iluminação, eu quero medir a resistência de isolamento daquele circuito, eu tenho que desconectar as lâmpadas, deixar o interruptor ligado, desligar o disjuntor geral no quadro de entrada e deixar o disjuntor desse circuito ligado. E proceder os ensaios, que é aplicando 500 volts entre fase e neutro, né, e medindo a resistência de isolamento pelo megômetro digital, que deve ser maior ou igual a 0,5 ohms. 0,5 mega-ohms, corrigindo, 0,5 mega-ohms. Nos nossos laboratórios agora, nós vamos utilizar esse instrumento. Esse instrumento é o nosso megômetro digital. É um instrumento da empresa IPT Engenharia. Nós da IPT Engenharia, nós fazemos inspeções elétricas e utilizamos todos os instrumentos necessários para os ensaios. E esse instrumento é o MI 400, né, que é um medidor de resistência de isolamento da Struterm, né? É um instrumento com certificado de calibração, onde esse terminal que eu estou passando o mouse é o terminal de linha e esse outro terminal também onde será conectado o condutor de neutro ou o condutor de fase, ok? Então, vocês podem observar aqui na chavinha, onde nós temos a posição aqui, olha. Vou trazer essa chavinha para essa posição de 500 volts. Aí significa que eu estou aplicando 500 volts. Só lembrando, esse em amarelo, esse em laranja aqui, quando eu posicionar na posição laranja, eu estou medindo a tensão do circuito. Quero medir a tensão do circuito. Você vem na posição laranja. Eu quero medir a resistência de isolamento. Eu venho aqui nas tensões, que variam de 500 a 2.500 volts. Para as instalações elétricas residenciais, de apartamento e tudo, nós estaremos aplicando uma tensão contínua de 500 volts. Então, eu vou pegar um multímetro, o
o megômetro, na verdade, o megômetro, posicionar em 500 volts e aplicar, né, a tensão. Apertando esse botão, eu vou startar um pulso de tensão. Tomem cuidado, pessoal, na medição, em não tocar nas garras, porque elas estarão energizadas com uma tensão, um pulso de tensão de 500 volts. Então, dessa forma, com esse instrumento, com a calibração dele adequada, com o certificado de calibração, é possível de medir a resistência de isolamento, seja de um condutor elétrico, seja de um busway, seja de qualquer dispositivo, até de um motor, medir a isolação da resistência de isolamento do motor, eu também posso utilizar esse instrumento aqui. Bom, agora nós vamos para a parte muito interessante, onde inicialmente eu vou mostrar uma parte prática para vocês. Como funciona um instrumento, o MI400 da Instruterm, como é que eu configuro ele para fazer a medição e logo em seguida alguns ensaios em condutores, medindo a resistência de isolamento e depois uma instalação, aplicando em uma instalação elétrica a medição da resistência de isolamento. Pessoal, vou mostrar para vocês como é que funciona o megômetro digital para medição da resistência de isolamento. Vocês podem observar aqui, ele tem uma ponteira onde eu tenho uma garrinha jacaré. Essa garra, por exemplo, eu vou conectar no neutro. Conecto a garrinha no neutro, que é esse ponto aqui, que eu vou estar conectado com essa garrinha no neutro. Ok? E a outra ponta eu vou usar uma ponteira, como se fosse uma ponteira de um medidor normal. Então aqui eu vou conectar na minha fase. Então imagine num circuito de tomada, o que nós vamos fazer? Vamos conectar essa garrinha aqui no neutro do circuito, né? E depois eu vou conectar a ponteira na fase. Após isso, vocês podem observar no instrumento, ele tem a chavinha onde eu vou posicionar aqui para vocês qual é a posição exata da medição. Nessa posição eu estaria medindo a tensão e nessa posição, vocês podem observar aqui, 500 volts, vou aplicar uma tensão contínua de 500 volts. Após a aplicação da tensão, com a minha garrinha no barramento de neutro daquele circuito que eu quero medir, o isolamento, e com a ponteira na parte da fase, eu consigo medir a resistência de isolamento. Depois disso conectado, não tocar nas partes metálicas. Aí o que a gente faz? A gente aperta esse botãozinho, ele vai injetar a tensão de 500 volts e registrar no terminal, no visor aqui, a resistência de isolamento. Agora vamos fazer uma medição real utilizando um condutor, por exemplo. Pessoal, vou mostrar para vocês como se mede a resistência de isolamento de uma extensão para nosso exemplo aqui. Vocês podem observar que eu tenho a minha extensão com 3 pontos, um cabo que tem em torno de 3 metros de extensão. Né? Aqui tem o nosso megômetro digital, onde nessa parte aqui eu estou conectando no terminal, que tem essa garrinha. É como se eu estivesse testando fase neutro, né? Então vamos estar aqui a minha fase. E do outro lado, essa garrinha aqui, vocês podem observar, está ligado aqui, que é como se fosse a conexão com o neutro. Então eu estou medindo a isolação fase neutro. Aí eu venho aqui no botãozinho do instrumento, vou ativar a medição da resistência de isolamento. Vocês podem observar aí o valor, ele está sofrendo uma variação, a gente aguarda um minutinho a estabilizar. Então tá aí, ele estabilizou a resistência de isolamento em 1,81 giga-ohms. Né? Se fosse uma instalação elétrica completa, estaria em conformidade, porque a resistência de isolamento tem que ser maior ou igual a 0,5 mega-ohms. E aqui nesse trecho, pequeno trecho de uma extensão, deu uma resistência de isolamento de 1,81
gigaohms. Olá pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, simulando aqui uma instalação elétrica, fazendo a medição da resistência de isolamento. Vocês podem observar lá, o instrumento está em cima de um quadro elétrico, né? Esse quadro tem um disjuntor, que é esse disjuntor aqui onde eu estou apontando para vocês. Ele alimenta as minhas tomadas, que são esse circuito de tomada e aquela outra tomada que vocês podem ver lá na frente. Então esse circuito, esse disjuntor, alimenta essa tomada. Então vamos testar a resistência de isolamento. Para isso, vocês podem observar que eu desliguei o circuito não tem energização, coloquei a garrinha na barra do neutro e improvisei aqui embaixo, vocês podem observar, uma derivação da fase que sai do disjuntor, onde eu vou testar a resistência de isolamento entre o neutro e a minha fase. O meu instrumento já está conectado na posição adequada. Eu vou startar esse instrumento. Olha, vou dar um pulso, vai injetar 500 volts na instalação elétrica. Vocês vão observar que após o teste, a resistência de isolamento ela vai ser superior a 20 gigaohms, né? Que eu já tinha feito o teste inicial. Então aqui nós posicionamos o instrumento na escala de 500 volts para injetar e agora vamos startar e injetar essa tensão de 500 volts, startando o teste aqui. Vocês podem observar que a gente tem que aguardar 1 minuto o instrumento estabilizar. Ele faz uma leitura até no máximo 20 gigaohms. Então vocês podem observar, estabilizou. A medição deu fundo de escala. Isso significa que a minha resistência de isolamento é maior do que 20 gigaohms. O que é recomendado é uma instalação elétrica deve ter uma resistência de isolamento maior ou igual a 0,5 ohms. 0,5 mega-ohms. E aqui nós medimos 20 gigaohms, um valor superior a 20 gigaohms. Por que dessa instalação elétrica deu uma resistência de isolamento muito alta e adequada? Porque os condutores são condutores novos e a distância aqui que vocês podem observar é uma distância muito curta, deve dar uns 6 metros da minha instalação. Vou startar o teste novamente para confirmar para vocês que a resistência de isolamento é superior a 20 gigaohms. Então a gente aguarda, o instrumento vai estabilizar, a gente tem que aguardar uns minutinhos, ele vai estabilizar. Está estabilizando, ele vai chegar a 20 gigaohms. Olha, 20 giga, e aí ele estabiliza numa tensão, numa resistência de isolamento superior a 20 gigaohms. E o recomendado para uma instalação elétrica deve ser maior ou igual a 0,5 mega-ohms. Um abraço a todos.